Tentar, quem sou eu, né? Meu nome é Fábio José. Eu atuo aí já há alguns anos na área de gestão de serviços, gestão de governanças, processos e segurança, tanto na área mecânica, que é da onde eu venho, que eu sou engenheiro mecânico, quanto na área de TI. Dentro desse nosso encontro de hoje, eu vou estar falando sobre o Scrum. Espero que vocês gostem. Para aqueles que se interessarem e quiserem se aprofundar no tema, nós vamos ter aí um treinamento no final de semana que vem, dia 23 e 24. Mas vamos lá. Para que serve o Scrum? Eu acredito que, eventualmente, muitos de vocês já devam ter escutado esse termo. Muitos de vocês devem se perguntar, ok, mas para que serve? Para que eu uso? De um modo geral, nós podemos falar o seguinte: o Scrum serve para entregar um produto. Todos nós, no nosso dia a dia, nós temos N produtos a serem entregues. Pode ser a criação de um novo serviço, pode ser a criação de um produto, pode ser a melhora de um produto, pode ser um TCC que eu estou montando para o meu MBA, para a minha faculdade, pode ser um trabalho de escola, pode ser uma reforma que eu quero fazer em casa. Todos nós, de alguma forma, na nossa vida, seja pessoal, seja profissional, nós temos, em vários momentos da nossa vida, que entregar um produto. No passado, muito recente, e muito forte ainda hoje, né? Talvez nós estivéssemos falando, olha, eu preciso entregar um projeto, eu preciso fazer um projeto. Mas espera aí, entregar um produto, entregar um projeto é a mesma coisa? Vamos responder essa pergunta aqui, né, durante o transcorrer da nossa palestra. Posto que o Scrum ele se propõe a entregar um produto, uma outra pergunta que nós poderíamos fazer para nós mesmos. Mas tá bom, então se eu não conhecer o Scrum, eu não entrego um produto? Não. Existem várias formas de você entregar um produto. Para a nossa palestra aqui hoje, eu vou fazer uma comparação, né, entre duas formas muito conhecidas de entregar um produto. A primeira é aquela que hoje se acostumou a chamar de tradicional. Por que tradicional? É a forma que se vem entregando produtos, entre aspas, projetos, já há algumas décadas. É uma forma que ela apareceu mais fortemente, ela apareceu como disciplina lá pela década de 70, ela se consolidou, ela se espalhou pelo mundo, ela se tornou uma disciplina reconhecida, seguida e utilizada por muitas pessoas. Essa forma chamada tradicional, hoje chamada tradicional, chamado cascata, chamado waterfall, chamado formato PMI, nós vamos encontrar uma série de nomes para ele. Ele tem algumas características. A gente entender essas características e o porquê dessas características é importante para quando eu falar das características do Scrum, nós entendermos quais são as características do Scrum, em que momento e o porquê eu deveria escolher a forma A ou a forma B, ok? Então, nós vamos nessa palestra, nesse nosso encontro, sempre estar fazendo uma comparação entre uma forma já utilizada há muito tempo e uma forma nova proposta. O motivo da sua proposta, vantagens e eventuais desvantagens. Por quê? Se eu quero conhecer algo, eu preciso ter consciência que sim, essa nova forma de criar produtos tem vantagens e tem desvantagens, assim como a forma antiga ou tradicional. Quais são as principais características da chamada forma tradicional
e que muitos de nós usamos no dia a dia. Primeiro, ela é determinística, ou seja, o que eu faço? No momento, eu determino, no momento inicial, quando surgiu a ideia de um produto, quando surgiu a necessidade de eu construir algo, seja um produto ou um serviço, eu determino tudo aquilo que eu quero. É nesse momento onde eu chego lá para o nosso amado, querido e usuário, né? Usuário, o que você gostaria que esse novo produto tivesse? Determino, então, tudo o que precisa ter. Uma outra característica desse modelo é que ele é monocrático. O que significa isso? Há uma pessoa responsável, de um modo geral, pelas decisões, pelas ações e pelo andamento da construção desse produto ou do andamento da construção deste projeto. Então, eu determino tudo o que eu quero. Alguém que nós conhecemos aí no mercado como gerente de projetos é que vai tocar isso, fica responsável pelo andamento, pelo sucesso ou fracasso daquela construção, daquele projeto. Uma outra característica, então, é a entrega final. Aquilo que eu determinei lá no começo, eu vou entregar em algum momento no futuro. Isso é o que a gente costuma chamar de visão projeto. O que eu tenho? A grosso modo, no meu timeline de projeto, ou seja, no meu tempo de construção do meu produto, eu tenho um momento de planejamento, eu tenho um momento de construção, eu tenho um momento de teste e eu tenho um momento de entrega. Quando eu devo utilizar este modelo? Quando eu sei o que eu quero. Um exemplo de uso de sucesso dessa forma de entregar produto. Construção de um prédio. A construtora, ela sabe que prédio, que tipo de prédio ela quer. Uma construção de um navio, né? A pessoa que vai fabricar um navio, né? A empresa que vai fabricar um navio, ela sabe o que ela quer. E assim uma série de outros produtos que ocorrem aí no nosso dia a dia, a gente sabe o que quer. Bom, legal, essa disciplina está aí desde final da década de 60, meio da década de 60, como disciplina estudada, é lógico que ela nasceu muito antes que isso. Então, por que eu não uso ela para tudo? E, a princípio, se fez isso, começou a se usar ela para tudo. Porém, quando nós chegamos mais ou menos no começo dos anos 90, mais ou menos entre o começo e meio dos anos 90, começou a surgir uma coisa, um produto novo no mercado. Um produto chamado software de negócio. O que hoje é muito comum para nós aí, né? É o e-commerce que eu entro, é um ERP, é um portal de vendas, é um sistema que permite eu escolher um produto e pagar, é um sistema que permite uma pessoa de dentro da empresa olhar a sua demanda para daqui 2, 3 anos e montar a sua logística. Tudo isso que é muito comum hoje para nós, isso começou a surgir nos anos 90. Começou a surgir projetos nos anos 90 e, legal, ótimo, eu tenho que construir um produto. O que eu faço? Eu uso o conhecimento que eu tenho. E o conhecimento que eu tenho é esse conhecimento aqui que a gente chama de tradicional. Então, eu ia lá, eu determinava tudo o que eu precisava, definia um gerente de projeto, num determinado prazo eu entregava e tinha essa visão de projeto. Pessoal de TI, com certeza já escutou o que eu vou dizer agora. E começou a nascer
algumas carimbos que colaram na área de TI, principalmente. TI nunca entrega o que eu quero. TI, quando entrega o que eu quero, demora muito. E TI, quando não demora muito e lá e vai e entrega, custou muito. Agora, normalmente, TI não entrega o que eu quero, TI demora muito e TI custa muito. Pessoas começaram a ficar incomodadas com isso. Eu sou um profissional de TI, eu quero entregar um produto, me foi dado um desafio, me foi entregue um desafio, e eu quero entregar um produto de qualidade, no tempo que faz lógica para o meu cliente e num custo que faça lógica. Então, esse grupo de pessoas começaram a se questionar, tá bom, já que a forma que eu faço não está funcionando, o que está acontecendo? Eu estou fazendo errado? A forma que eu estou fazendo não funciona? Se eu não estou fazendo errado e se a forma não funciona, o que eu deveria fazer diferente para, então, conseguir entregar um software com qualidade, no tempo e funcional? A partir dessas questões, vários grupos de pessoas começaram a atuar, né? Começaram a procurar uma nova forma de fazer as coisas e surgiram o que hoje nós chamamos aí de práticas agile, onde o Scrum, que é o nosso tema, é a prática mais conhecida do mercado. Possivelmente alguns de vocês já podem ter escutado falar em DevOps, outros podem ter escutado falar em DSDM, outros podem ter escutado falar de Extreme Program, outros podem ter escutado falar de Clear Crystal e vai por aí afora. Então, o Scrum, ele nasceu a partir do seguinte questionamento: eu preciso entregar um produto. Como é que eu posso fazer para entregar esse produto? Visto que a forma que eu venho usando não está funcionando. Eu me empenho, eu me comprometo, mas não está funcionando. A partir desse questionamento, e resumindo a história, surgiu uma nova forma de entrega de produto. Depois eu vou comentar com vocês o porquê essa mudança de visão de projeto para entrega de produto. Essa nova forma, ela tem algumas características. Primeiro, ela é uma forma incremental. Em vez de eu entregar tudo só lá no final, eu vou entregando aos poucos, como se fosse um quebra-cabeça. Por que isso? Porque a eu entregar aos poucos, a eu entregar continuamente aos poucos, eu me permito validar o meu entendimento e permito validar o entendimento do usuário e do cliente sobre aquilo que eu entreguei. A segunda característica dessa nova forma, ela é baseado no processo empírico. O processo empírico, ele nos diz que eu só tomo decisão naquilo que eu conheço. Enquanto no processo determinístico do modelo tradicional, eu determino tudo e depois, como a gente brinca, né, a gente reza para tudo estar certo, no processo empírico, não. Eu faço a suposição, construo naquela suposição, entrego e valido a suposição. Por isso que eu não posso esperar muito, por isso que eu tenho que entregar numa forma incremental. Porque como eu tenho que validar se a minha ideia está certa, eu preciso fazer isso rápido, preciso fazer com pequenas coisas. Quem é de DevOps, caso tenha algum colega aí de DevOps, no DevOps a gente usa uma frase, muitas pessoas usam, erre rápido, corrija rápido. Quanto mais rápido eu apresento, quanto mais rápido eu trago o meu entendimento daquilo que o usuário quer num formato construído,
mais rápido eu vou ter certeza que eu acertei, que o usuário acertou, ou que nós erramos e precisamos refazer. E como eu estou falando de eu e usuário, uma outra característica deste novo modelo é colaboração. Enquanto no modelo tradicional a responsabilidade total pelo sucesso ou não de um projeto, e aí quem é gerente de projeto sabe do que eu estou falando, né? Eu sou gerente de projeto, eu já atuei em muitos projetos no modelo tradicional. Todo o peso do projeto está nas costas de uma única pessoa. No modelo Scrum, pessoas que vão participar, e aí daqui a pouco nós vamos ver um pouco melhor aí sobre a estrutura Scrum, né? Essa responsabilidade ela é dividida. Essa responsabilidade ela é partilhada de tal forma que cada um vai fazer aquilo que melhor sabe fazer. E a soma dos conhecimentos, a soma das responsabilidades vai criar este produto. Uma próxima característica dessa entrega é entrega contínua. Como eu havia comentado antes, por que entrega contínua? Para garantir que aquilo que eu estou entregando está atendendo às expectativas do meu cliente, do meu usuário. Isso nós chamamos de visão de produto. Mas qual é a diferença, então, entre uma visão projeto e uma visão produto? Quando eu chego para um gerente de projeto tradicional e falo para ele, você tem um novo projeto? Na cabeça dele, ele já começa a pensar numa série de coisas que ele tem que fazer. Um project charter, um work breakdown structure, um plano de comunicação, um plano de melhoria, um plano de segurança, um plano de qualidade, um cronograma, um PERT CPM, etc, 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 que são artefatos que vão dar vida ao projeto. Veja bem, ele está preocupado com o projeto, mas o usuário não usa o projeto. O usuário usa o produto. Então, nessa nova forma de fazer as coisas, ou nessa forma diferente de fazer as coisas, mas não são todas as coisas que dá para ser usado o Scrum, tá, pessoal? Já aviso isso, tá? O Scrum, ele não é uma panaceia. O Scrum, ele não é uma ferramenta que você pode usar em qualquer lugar. Porém, vários conceitos deles, vocês vão conseguir usar em vários momentos diferentes. Fazendo só um ganchinho, eu vi que já entrou vários outros colegas aqui na nossa palestra. A dinâmica está sendo a seguinte: eu vou fazer uma apresentação de mais ou menos 45 minutos, no máximo uma hora. Depois disso, nós vamos abrir para as perguntas, ok? As perguntas aí via chat, tá? E aí eu abro o som e a gente responde as perguntas. Retornando, então, essas são as características de um projeto dentro da abordagem Scrum. Imaginando, então, aquela nosso timeline, né, de projeto, né? No timeline anterior, como é que funcionava? Eu planejava, depois eu planejava tudo, como consequência eu construía tudo, como consequência eu testava tudo, como consequência eu entregava tudo. E o momento entre a ideia inicial e a entrega era longo, e muitas vezes, quando chegava na entrega, eu não entregava exatamente o que o usuário queria. Dentro do novo modelo, qual é a ideia? Dentro da minha linha de construção, eu vou trabalhando com pequenos ciclos. Se alguém conhece aqui o PDCA e já pensou em perguntar, mas Fábio, isso é PDCA? Sim, isso é PDCA. Tá? Para quem não conhece PDCA, PDCA. Plan, planeje,
do, faça, cheque, haja. Haja para o quê? Para verificar se o que você fez está conforme... Desculpa, cheque para o quê? Para verificar se o que você fez é o que você planejou. Se não, se estiver, ótimo. Melhore para o próximo ciclo. Se estiver errado, haja para corrigir. Se estiver certo, haja para melhorar. Como eu estou fazendo isso em ciclos pequenos, eu a todo momento eu estou planejando o que eu vou fazer num curto espaço de tempo. Depois nós vamos ver o porquê. Planejei, construí algo pequeno, lembra? É incremental. Construí algo pequeno, testei, tá certo? Né? Planejei, construí, testei, tá tudo certo? Entreguei. Com esse ciclo, eu obtive aprendizados. Eu entendi melhor o que é o produto, eu entendi melhor o que o usuário queria dizer, o usuário entendeu melhor o que ele realmente necessita, eu parto para o próximo ciclo. E assim sucessivamente, até ter todo o produto pronto. O conceito por trás do Scrum é o seguinte: o que eu quero? O usuário realmente sabe o que quer? Se eu tiver algum colega desenvolvedor aqui entre os participantes, o usuário sabe o que ele quer? Não sabe. E ele não tem obrigação de saber. Ele tem uma necessidade. O usuário tem necessidade. Ele tem algo que ele precisa suprir. Um exemplo, eu preciso de um sistema de contabilidade na minha empresa. Eu preciso de um website para vender. Alguém contou lá para o gerente de marketing que o website vende muito. Quantas empresas não colocaram um website e não deu certo? Por quê? Porque tentaram muitas vezes fazer do jeito tradicional. Na empresa nunca houve o website. Na empresa ninguém sabia exatamente o que queria de um website. Eu nunca vivi isso. Se eu nunca vivi isso na minha empresa, como é que eu sei o que a empresa quer? Se eu nunca vivi isso na empresa, como é que eu sei o como fazer para funcionar para a minha empresa? Então, outro conceito dentro da forma de construir do Scrum é: eu aprendo com a jornada. Em momentos pequenos, em momentos rápidos, sempre com melhoria contínua. A cada momento eu olho para trás, vejo o que eu fiz de bom e repito, vejo o que eu não fiz legal e corrijo para agora fazer melhor. Posto isso, eu apresentei de um modo muito rápido um primeiro conceito entre formas de entregar produtos. E eu comentei no começo do nosso encontro que o Scrum é uma nova forma de entregar produto. Que tipo de produto? Aquele produto que eu não sei o que eu quero. Ah, mas eu sei exatamente o que eu quero. Então, legal, não precisa se preocupar com o Scrum. Aliás, se você pegar o Scrum como um todo e tentar usar ele em algo que você tem certeza como você quer, você vai deixar o pessoal maluco. Daqui a pouco você descobre por quê. Okay? Quando é que eu uso o Scrum? Quando eu tenho algo que eu nunca fiz na minha empresa, e aí eu sei que tem alguns colegas aqui que vão entender o que eu falei, a minha empresa nunca precisou ser adequada à LGPD. Eu vou pegar uma receita de bolo e vou aplicar na minha empresa diretamente, sem pensar? Ou eu posso estar utilizando pequenos ciclos?
Eu defino o que eu vou implantar primeiro, planejo, construo, testo e entrego aquela primeira parte da adequação. Eu estou usando o LGPD, pessoal, para quem não conhece, o LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, e é uma lei que vai entrar em vigor logo, logo no Brasil, e as empresas estão precisando se adequar a ela, tá? Aí eu entrego aquilo. Ok, tá certo, aprendi, apanhei, eu vou seguir para o segundo passo. Ah, legal, agora que eu já me planejei, que eu já construí, testei uma primeira parte, eu vou agora me planejar para planejar uma segunda parte. E assim eu vou sucessivamente até ter o meu produto, no caso, uma empresa adequada à LGPD. O Scrum. Então, agora falando de Scrum, né? Vamos agora falar um pouco mais. Agora que vocês já entenderam aonde que está incluído aí o Scrum sobre a questão de entrega de um produto, né? Vamos entender um pouco, vamos começar a conhecer um pouquinho melhor a forma como o Scrum pensa. Ah, mas Fábio, você não vai falar do Scrum Master? Você não vai falar do PO? Você não vai falar da Sprint? Vou. Mas uma questão que eu percebo aí no meu dia a dia, ok? Como instrutor, como gestor de projetos, etc, 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 nós achamos que o Scrum é funções. Scrum Master, PO, time de desenvolvimento. Nós achamos que Scrum são eventos. Planejar, rever, retrospectiva. E como nós não entendemos o porquê o Scrum existe e como ele deveria ser pensado, nós acabamos, não usando corretamente o Scrum. Os papéis dos Scrum que nós vamos ver, os eventos dos Scrums que nós vamos ver, eles estão dentro de um conceito. Eles não foram criados à toa. Quem já fez treinamento comigo de Scrum, ou quem vai fazer, vai escutar muito isso. Nada no Scrum é à toa. Tudo que está lá tem um motivo muito bem pensado. Se vocês entenderam, se vocês começaram a captar, eu sei que o espaço é curto, tá? Se vocês começaram a captar o que eu disse até esse slide, vocês começaram a captar o como usar o Scrum. Resumindo, o Scrum, por quê? A construção se dá por partes. O cliente interage constantemente com a construção. Lembra que eu comentei que é colaborativo? Podendo a qualquer momento colocar suas necessidades. E aqui agora eu faço um parênteses. O cliente, sim, ele pode colocar as suas necessidades a qualquer momento. Vai caber a um time chamado Time Scrum. Dentro desse time vai ter um papel especial que vai avaliar se aquela necessidade do cliente cabe naquele momento ou não, sob o ponto de vista financeiro, sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista de time to market, sob o ponto de vista de concorrência, etc, etc, etc. Porém, o cliente pode se colocar a qualquer momento. Uma outra coisa, e aí essa coisa é muito dolorida, tá, gente? Tá? Quem já trabalhou com projeto, desenvolvedores, etc, etc, vai entender. Mudanças são doloridas. Ah, mas eu trabalhei 3 semanas, agora vai mudar? Vai mudar. Por quê? Porque precisa mudar. O que o Scrum espera, e para isso o Scrum tem essa estrutura, é que seja dito àqueles que constroem o porquê mudar. Eu me coloco muitas vezes no lugar daquele desenvolvedor que passou semana inteira desenvolvendo algo, desenvolveu muito bem, desenvolveu perfeito. E aí a gente é obrigado a falar, olha, cara,
vai ter que mudar. Mas não é que vai ter que mudar porque o teu trabalho está ruim. Não é que vai ter que mudar porque o teu trabalho está errado. Vai ter que mudar porque as condições mudaram. Se a pessoa está sempre num ciclo de colaboração, se a pessoa está sempre num ciclo de entender o que fez e o porquê fez, ele vai entender a mudança. Não quer dizer que ela não vai deixar de ser dolorida, mas ele vai entender a mudança. Eu já falei aqui sobre o processo empírico, ok? Bom, o Scrum, ele está dentro, ele é um dos conceitos que ajudaram a construir o conceito de agilidade, o conceito de Agile. No nosso dia, muitas vezes a gente escuta, o Scrum é uma abordagem Agile. Possivelmente alguns de vocês já escutaram isso. Qual é o primeiro pensamento que nós temos? Ah, legal, o cara que construiu o Scrum, ele olhou o que era ser ágil, o que era ser Agile, e se construiu num formato Agile. Não foi assim. É ao contrário. Como eu comentei com vocês em algum momento aqui do nosso encontro, as pessoas sentiram necessidade de pensar diferente, em construir diferente, em alterar algo para que eu pudesse começar a entregar um produto que eu não estava construindo. Principalmente nos Estados Unidos e principalmente na Europa. Então, Estados Unidos e Europa. Essas pessoas começaram a pensar diferente. E, em algum momento, elas descobriram o seguinte: aquele grupo que desenvolveu o Scrum, aquele grupo que desenvolveu o DSDM, aquele grupo que estava desenvolvendo o DevOps, aquele grupo que estava desenvolvendo o Extreme Program, etc., 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 eles perceberam que eles tinham algo em comum. Mas espera aí, o Scrum está dando certo naquela situação por causa disso. O Extreme Program está dando certo naquela situação por causa disso. Mas espera aí, o que nós estamos fazendo? Essas pessoas se juntaram em 2001, ou seja, lá se vão 19 anos, tá? E documentaram esse conhecimento que eles tinham e que era comum a eles. Então, a documentação desse conhecimento que era comum a eles é o que a gente conhece como Manifesto Agile. Eu não vou me aprofundar nele aqui nessa palestra, eu só quis fazer esse link para que vocês entendessem, né, aqueles que ainda não conhecem, entendessem o porquê de a gente escutar. O Scrum é uma abordagem Agile, o Scrum é Agile, Agile é Scrum. Sim, eles estão interligados, mas não porque o Scrum olhou para esse manifesto, né? Falou, legal, então eu vou me construir assim. Não, tudo que está nesse manifesto, e no treinamento de 16 horas a gente aprofunda bastante esse manifesto e os princípios Agile, o Scrum já trazia isso embutido dentro dele. Indivíduos e interações, mais importante que processos e ferramentas. Software em funcionamento, mais do que documentação. O usuário não usa o documento, o usuário não usa o projeto, o usuário não usa o plano de comunicação, o usuário usa o produto. Colaboração com o cliente, mais do que negociação de contrato. Entender o que realmente precisa e o ambiente muda, por isso que o cliente muitas vezes muda a sua opinião, porque o ambiente mudou e o cliente quer o produto para usar no seu ambiente e responder a mudanças. Se algo é constante em nosso mundo,
hoje em dia é a mudança. Feito esse link rápido, né, entre o porquê que nós escutamos aí tanto que o Scrum é Agile, Agile é Scrum, Scrum é Agile, Agile é Scrum, né? Eu quis fazer esse link. Antes da gente entrar agora um pouquinho na estrutura do Scrum. O Scrum, ele é uma abordagem colaborativa. Enquanto no método tradicional eu tenho um cidadão chamado gerente de projeto, que assume toda a responsabilidade pela construção, assume toda a responsabilidade pela construção daquele produto, e isso é uma carga muito pesada, eu garanto para vocês, tá? O framework Scrum, ele distribui essa responsabilidade por 3 papéis. Um papel que vai ter a responsabilidade de visionar o produto, entender o produto, preparar o produto, preparar a empresa para aquele produto, entender o que as pessoas esperam daquele produto, entender quais as relações que aquele produto tem com o mercado, o que o mercado espera dele, etc, etc, etc. Essa pessoa, ela se chama Product Owner. Não é normal a gente traduzir esse nome, ok? Mas seria o dono do produto. O papel dele, então, agora, na minha entrega de produto, é conhecer o produto. Vai caber a ele conhecer, entender profundamente aquilo que o produto pode ter, deve ter, não deve ter, poderia ter, etc, etc, etc. Já que eu tenho uma pessoa que entende do produto, eu preciso ter alguém que construa este produto, que é a equipe de desenvolvimento ou o Development Team. Enquanto no método tradicional, a equipe de desenvolvimento, ela, entre aspas, recebe ordem de um gerente de projeto, recebe ordens de um gerente geral, dentro do conceito, dentro do framework Scrum, a equipe de desenvolvimento, como conhecedora técnica, como conhecedora de como deve ser conhecido, deve ser construído o produto, ela traz para si a responsabilidade da construção. Ela fala o seguinte: me entrega que eu construo, não se preocupe. Vamos ser um pouquinho grosseiro, não me enche o saco, mas pode confiar em mim que eu vou construir. Então, agora, até o momento, eu tenho duas papéis. Um papel que deve conhecer o produto e um papel que deve saber construir o produto. Porém, para a gente construir dentro do que o Scrum se propõe, eu já aviso vocês, tá? Não é fácil. Não é fácil. O Scrum não é uma forma fácil de construir as coisas. Normalmente, o Scrum, ele é muito comparável a um jogo de xadrez, onde eu tenho poucas regras, eu tenho poucas peças, porém, eu saber dominar essas regras e essas peças e me transformar num grande mestre de xadrez é muito difícil. Se nós formos no Scrum Guide, que é no guia
básico do Scrum, é um livro, tá, pessoal? O Scrum Guide fala dele o seguinte: ele é leve, ele tem pouquíssimas regras. Essas regras, além de serem poucas, elas são simples de entender. A grande dificuldade é dominar o Scrum, exatamente como um jogo de xadrez. Para que essas pessoas aqui, Product Owner e Development Team, consiga construir um produto dentro de uma organização, porque eles não estão lá, eles não estão soltos, né? Eles estão dentro de uma organização, trabalhando lá com essa organização. Essa organização tem as suas culturas, tem o seu ambiente, tem a sua ética, né? Essa equipe de desenvolvimento, ela vai ter que aprender a se responsabilizar pelo produto. Ela vai ter que aprender a trabalhar em equipe. Usando um termo próprio do Scrum, ela vai ser uma equipe auto-organizada. Essas pessoas têm que aprender a ser uma equipe auto-organizada. Elas têm que aprender que elas sabem fazer o produto, porém, esse produto é um produto que não é deles. Esse produto é da empresa. Esse produto tem que ser entregue dentro de algumas condições que quem conhece é o Product Owner. Seja condições de mercado, seja condições de preço, seja condições de necessidade do cliente. Por outro lado, o Product Owner, que tem que conhecer muita coisa sobre produto, e não é pouca coisa, tá? Ele também tem que aprender a entender e respeitar a equipe de desenvolvimento, colaborando com ela. Então, aqui nós temos um trabalho em comum, onde um respeita o outro respeita um, todos em conjuntos dentro de um framework Scrum, jogando juntos, atuando juntos para entregar o produto. Então, nesse momento, nós temos o seguinte: eu tenho que aprender a trabalhar de uma forma diferente, que eu nunca tinha trabalhado antes. Eu tenho que aprender, e nós temos aqui ainda, né, o usuário, né? Nós temos aqui o diretor da empresa, que são pessoas que estão fora do meu projeto, né? Estão me olhando ali, né? Ok? Então, a minha organização também vai ter que aprender que agora eu estou construindo o meu projeto de uma forma diferente. Posto isso, o Scrum ele prevê mais um papel, que é o Scrum Master, que assim como o mestre do xadrez, ele conhece todas as regras do Scrum, ele conhece todas as peças do Scrum e ele as aprende a dominar. Ele vai ensinar ou vai ajudar a essa equipe ser auto-organizada. Ele vai ajudar ao PO também a entender as suas responsabilidades e as suas ações. Ele vai fazer com que a organização como um todo entenda o como trabalha o Scrum, para que no dia a dia eu consiga construir produtos de uma forma mais ágil, mais eficiente e mais eficaz. Então, esse é um papel desse cidadão chamado Scrum Master. É conhecer a fundo as estratégias do jogo de xadrez. Um jogo de xadrez chamado Scrum. Aonde conhecer as suas regras básicas é só o primeiro passo. Ok? Bom, posto isso, e posto aquele primeiro momento onde eu comentei com vocês que nós trabalhamos em ciclos, o como que o Scrum estrutura isto? O Scrum nos apresenta uma série de elementos
que cada elemento tem um motivo, cada elemento tem uma função, cada elemento tem uma responsabilidade no conjunto como um todo ao construir o produto. Esse primeiro elemento nós vamos chamar de Product Backlog. O Product Backlog é tudo aquilo que o produto tem que ser. Um exemplo, eu estou adequando a minha empresa para a LGPD. Em algum momento aqui no passado, eu entendi que eu precisava me adequar à lei de proteção de dados, eu entendi o que a empresa já tem, o que a empresa não tem, eu consegui visualizar aquele produto e comecei a fazer uma listinha do que meu produto tem que ter. Essa listinha do que o produto tem que ter é o Product Backlog. Ah, mas então eu só posso começar a fabricar quando eu souber tudo? Não. Quando eu já tiver alguma informação mínima necessária que eu já posso começar a construir, vamos imaginar lá que na minha adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, durante lá o meu levantamento, durante lá a minha preparação, né, eu descobri que eu preciso criar políticas de segurança na minha empresa. Legal, vem para cá, está aqui, ó, vou ter que criar política de segurança. Já descobri isso? Já posso começar a construir. Agora, quem é que toma conta desse Product Backlog? É um cidadão chamado Product Owner. Ele é responsável por visualizar o produto, criar o Product Backlog e ordenar esse Product Backlog. Daquilo que é mais importante para o meu cliente e que eu já posso começar a fazer, e entregar para a equipe de desenvolvimento começar a construir. Este momento de construção no Scrum, ele se chama sprint. Por que uma sprint? Algo rápido, algo de curta duração, algo que eu consiga entrar e sair rápido, algo que eu consiga validar rápido a minha ideia. O meu usuário acabou de falar para mim, eu preciso de uma política de segurança de informação. Eu entendi bem o que o usuário quer? O usuário entendeu bem o que ele quer? Então, se eu demorar muito para entregar, eu posso não entregar o que o usuário quer. Então, o momento de construção dentro do Scrum, ele é mandatoriamente curto. Esse mandatoriamente curto, por quais motivos? Primeiro, não acumule muita coisa para construir. Segundo, consiga visualizar no horizonte pequeno o que você tem que fazer. Quando você tem um horizonte pequeno para você se focar, você vai conseguir fazer uma coisa muito bem feita, que é se planejar. Se eu chego aqui para vocês e peço para vocês, por favor, se planejem quem vocês querem ser no final do ano que vem. Depois eu pergunto para vocês, se planejem quem vocês querem ser no final da semana que vem. Quais as duas possibilidades de vocês acertarem mais o plano para chegar lá? Bom, já que eu tenho um produto, já que eu tenho uma sprint, um momento de construção, eu preciso ter a pessoa que vai construir, que nós já sabemos que é a equipe de desenvolvimento. Como é que eu inicio o meu momento de construção? Planejando. Aliás, pessoal, existe uma lenda que em Scrum não tem planejamento. Scrum tem mais planejamento que no método tradicional, em termos de tempo total.
para o mesmo produto. A diferença é que no método tradicional, eu olho hoje para daqui 2 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano. E torço para tudo dar certo. No Scrum, eu vou olhar para um horizonte de, no máximo, 4 semanas, que é o tamanho máximo que uma sprint deve ter. Então, eu entro na sprint, primeiro dia me planejo para entregar algo, no máximo daqui 4 semanas. Durante esse planejamento, 2 coisas acontecem. Primeiro, o PO, mais a equipe de desenvolvimento, mais o Scrum Master, que não está a imagem dele aqui ainda, definem, principalmente o PO e a equipe de desenvolvimento, qual é a meta da sprint. Eu costumo comparar isso com um jogo de futebol. Aquele momento, né, aquela reunião antes do jogo, né, onde o treinador e os jogadores, né, o treinador aqui, no caso, é o que conhece o produto, que é o Product Owner, os jogadores, a equipe que vai jogar, que é a equipe de desenvolvimento, fala, ótimo, nosso adversário é fraco. Então, o nosso objetivo é vencer. Ah, não, olha, nosso advogado, nosso adversário, ele vai dar trabalho. Então, hoje, se eu sair daqui com um empate, eu estou contente. Ou não. Eventualmente, esse mesmo treinador e essa mesma equipe pode chegar à seguinte conclusão, olha, esse time é muito melhor que nós, muito. Eu vou me dar por satisfeito se eu perder de pouco. Isso é a meta da sprint. Vamos considerar que esse time chegou à conclusão que ele pode vencer. Ele vai criar umas atividades. Ah, legal, como é que a gente pode vencer? Ah, a gente pode vencer fazendo isso, fazendo aquilo outro. Isso a gente chama de sprint backlog, que são as atividades que eu pretendo fazer durante o meu jogo. Mas sabe o que acontece, gente? O jogo começa. Na hora que o jogo começa, o bicho pega. 10 minutos depois de jogo, aquele jogo que achavam que ia ser facílimo, não está tão fácil assim. Os jogadores se conversam um com o outro e reavaliam. Quando é que isso acontece no Scrum? Durante um evento chamado reunião diária ou Scrum, Daily Scrum. É uma reunião de 15 minutos, cujo objetivo é eu avaliar como é que está meu planejamento. Aquilo que eu planejei lá no começo do meu jogo de futebol, está valendo? O time está fácil mesmo? Tá. Então, vamos continuar jogando assim? Você faz isso, você faz aquilo? Continua o jogo. Continuou o jogo. 40 minutos, meia hora de jogo. De novo, eu olho o jogo. Opa, peraí. A coisa que estava tão fácil já não me parece tão fácil assim. Vamos alterar algumas coisas. Então, esse é o objetivo da Daily Scrum. É diariamente, repito, diariamente, e eu não consigo reforçar com vocês o quanto isso é importante, eu olho para trás, vejo o que eu fiz e me ajusto para o dia que está começando. Quando eu dou um treinamento, eu costumo falar com o pessoal, o objetivo dessa reunião é não deixar o monstrinho crescer. Num projeto tradicional, é comum a gente ter a reunião semanal, a reunião bissemanal. O monstrinho, durante uma semana, ele cresce. Quando ele chega para mim, ou quando ele chega para alguém, ele já tem 5 dias de vida. Muitas vezes ele está grande. E eu vou gastar mais 5 para tratar dele. Só que enquanto eu estou naqueles 5 dias lá tratando o monstrinho que nasceu a semana passada, já está nascendo outros monstrinhos. Por quê? Porque eu demorei para tomar alguma ação. Se todo dia eu conversar e avaliar o que está certo e o que está errado, eu não permito o monstrinho crescer.
Chegou no final do jogo, acabou o jogo, eu vou mostrar o resultado do jogo para o meu usuário, para a minha torcida. Olha, amada e querida torcida, o jogo aconteceu isso, o resultado é esse. O que você, amada torcida, diz? Aí o torcedor, que é o meu usuário, que é o meu cliente, vai falar o que ele achou do jogo e o que ele achou que poderia ser melhor. Esse momento, dentro do Scrum, que é o momento que a equipe de desenvolvimento que construiu o jogo apresenta para o usuário, que é a sua torcida, o produto, se chama revisão da sprint. É o momento onde eu reviso o produto. Após isso, já apresentei o produto para o usuário, já peguei os feedbacks do usuário, a equipe de desenvolvimento e Product Owner já anotaram esses feedbacks. Para quê? Para que no próximo ciclo eu entenda o que o cliente quer e o cliente também, tá? De repente o cliente aqui queria que o meu time tivesse ganho. Puta, cara, realmente não dava para ganhar, o empate foi ótimo. Como é que a gente se melhora? Já que eu já mostrei para o cliente, o último passo é um evento chamado retrospectiva da sprint. Nesse momento, todo mundo que construiu, equipe de desenvolvimento, Product Owner, o Scrum Master que está lá escondidinho, sentam e fazem a famosa lavar roupa suja. Entrega um porrete para cada um, fecha a luz e seja o que Deus quiser. Na retrospectiva, é o momento da gente, time Scrum, Product Owner, equipe de desenvolvimento e Scrum Master, se perguntarem o que deu certo nesse período e nós vamos repetir no próximo período, o que deu errado e nós vamos melhorar. Scrum não é uma panaceia. Scrum não é um milagre. Não significa que a cada final de ciclo eu sempre vou ter tido sucesso. Não, eu posso ter tido fracasso. Eu posso ter chegado aqui no final do meu ciclo e não ter entregue nada. Normalmente a gente chama de incremento, o que a gente entrega ao final de uma sprint. Eu posso ter tido insucesso na entrega do incremento. Repetindo, eu posso ter tido insucesso na entrega do incremento. Porém, eu tive sucesso em aprender com os meus erros. Repetindo o conceito de DevOps, erre rápido, corrija rápido. Então, no final da sprint, como eu já tinha mostrado aqui, aquele produto que eu entrego, ele é um incremento, ou seja, ele é uma parte menor de algo maior que eu estou construindo. Porém, isso aqui já é usável, tá, pessoal? No treinamento eu explico melhor qual é esse conceito, mas isso aqui já é usável, já é útil. Eu não preciso mais voltar nele. Eu só preciso juntar ele com mais alguma outra coisa para que meu produto vá crescendo. Nesse momento, então, eu vou abrir para as nossas perguntas, ok? O que eu tinha para apresentar para vocês de Scrum hoje é isso. Eu acredito aí que a gente vai ter algumas perguntas, tá? Eu estou abrindo o microfone de todo mundo. Eu peço para vocês fazerem perguntas pelo chat. Então, agora chegou o nosso momento pergunta aí. Só quem quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Professor Todo mundo Fábio? entendeu? Não. Professor Fábio? Pode falar. Quem está falando? Aqui é a Adriane, tudo bem? Tudo bom, Adriane? Bem. Professor, para quem é da área jurídica e mais, vamos dizer assim, profissionais de outras áreas, Certo. você
prevê a utilização dessa metodologia de alguma forma? E até essa questão da proteção de dados, o senhor até mencionou em algum momento, né? Uhum. Mas você poderia comentar para quem não é de uma área que está acostumada com essas Sim, segmentação, melhoria sim, contínua? sim, eu vou comentar, tá? Estou pondo todo Você é mundo. mentira, é? Que muito bonito. Sim, Adriane, como eu comentei no começo do nosso encontro, isto, embora ele tenha nascido dentro da área de TI por uma necessidade, por uma questão histórica naquele momento, todos nós temos que entregar algum produto. Uma defesa que um advogado, um exemplo da tua área, né, você usou a área jurídica, a defesa que um advogado precisa entregar para o seu cliente é um produto que ele tem que entregar. Ele pode estar usando o conceito do Scrum para entregar esse produto. Por exemplo, estou lá produzindo o meu backlog do produto. O meu cliente alega inocência, o meu cliente alega culpa. Se ele alega culpa, quais são os atenuantes que eu posso trabalhar em cima? Se ele alega inocência, quais são os atenuantes? Pego esses atenuantes, mas agora eu preciso trabalhar. Vamos supor que ele alegue inocência e eu tenha vários atenuantes e tenho vários fatos. Eu preciso pegar esses fatos, trabalhar, trazer à luz da lei para levar para o juiz. Se eu tentar fazer tudo isso de uma vez só, eu estou maluco, estou perdido. O que eu posso fazer? Produto backlog, defesa do meu cliente. Item mais importante dentro do meu backlog do produto, nesse momento, comprovar que o cliente, na hora do evento, estava a 1.000 quilômetros do local onde aconteceu o crime. O que eu vou fazer na minha sprint? Lá no planejamento. Como é que eu comprovo que o meu cliente estava a 1.000 quilômetros na hora do crime? Trabalho a sprint inteira pegando essas evidências, trazendo isto e tenho o primeiro incremento da minha peça judicial. Estou lá, olho no meu backlog. Segundo fato. Mas falaram que o meu cliente tem um irmão gêmeo. Poderia ter sido o irmão gêmeo dele, que estava a 1.000 quilômetros e não ele. Vou trabalhar isso e assim sucessivamente. Né? Sou agora da área de culinária. Preciso planejar um buffet, uma festa. Quem já fez buffet de casamento sabe, noiva muda de ideia do dia para a noite, tá? Noiva, quem já foi noiva, já fez buffet aí, noiva muda de ideia para o dia para a noite. Não adianta eu querer construir um buffet de casamento conversando uma vez só com a noiva. Vocês viram que muita gente já usa o Scrum sem perceber? Ou o conceito do Scrum? Né? Eu vou lá, converso o primeiro dia com a noiva, mostro o buffet para ela, mostro as ideias, ela começa a ter aquela ideia na cabeça. Um mês depois, olha, lembra aquilo lá que nós conversamos? Ó, tá aqui, tá aqui. Mas lembra aquela mesa que eu comentei com você? Aquela toalha roxa, tá aqui, é essa mesmo. Né? Então, eu vou construindo aos poucos esse produto festa de casamento. E assim sucessivamente. Eu posso ter uma série de outras coisas que eu posso construir. E hoje em dia já vem sendo construído muitos produtos utilizando o Scrum, tá? Muitos. Teses de doutorado, carros, casas, shoppings. Eu conheço um caso de um shopping aqui que depois eu posso contar. Aliás, eu conto ele no treinamento. Alguma outra pergunta? Pessoal, alguma outra pergunta? Eu tenho sim, Fábio. Aqui é a Juliana, tudo bem? Tudo bom, Juliana? Pode falar. Vou bem. Professor, é o seguinte, eu tenho dúvidas, né? Eu tenho lido bastante sobre o assunto. Eu sou nova na área de, enfim, ágil e Scrum. Certo. E eu trabalho na indústria farmacêutica, né? E a minha ideia é levar o Scrum para a indústria farmacêutica, visto que é um processo bastante complexo. Só que hoje eu trabalho com o modelo cascata, né? Certo. E muitas das atividades, elas andam em paralelo. Eu não consigo evidenciar, pelo menos não agora na minha visão,
como que eu conseguiria quebrar por sprints? Um exemplo, primeiro a gente desenvolve a fórmula, em paralelo já anda a parte de embalagem, em paralelo já cota o fornecedor. Então, como eu conseguiria separar isso por sprints, mesmo andando em paralelo? Tem como? Tá. Tem como, Juliana. O que você está falando, na realidade, você tem um produto complexo, ok? Isso. Quando eu tenho um produto complexo, eu não consigo usar o Scrum puro, que é o Scrum como eu estou apresentando nesse momento para vocês, tá? Uma coisa, Scrum escalado. O que é o Scrum escalado? É um Scrum que é feito justamente para quando eu preciso trabalhar com várias equipes em paralelo, mas que estão atuando no mesmo projeto, no mesmo produto. E essas equipes têm interdependência. Por exemplo, não adianta a embalagem ficar pronta um ano depois da fórmula ficar pronta. Não adianta a propaganda ficar pronta hoje se a fórmula a fórmula em produção só vai estar pronta daqui 6 meses. Então, existe interdependências entre isto. Neste caso, você teria que usar um Scrum mais sofisticado do que esse primeiro modelo que eu passei para você, mas é um Scrum chamado Scrum escalado. Ah, entendi. Então, eu vou pesquisar mais sobre então, o Scrum escalado. Obrigada, Isso. viu? Então, marca dois nomes aí para você pesquisar. Marco. SAFe, S-A-F-E, e o Nexus, N-E-X-U-S. Tá, Nexus e Safe. Isto. São dois frameworks muito famosos, muito usados de Scrum escalado. Ai, muito legal, professor. Obrigada, viu? Mas assim, se você está estudando agora o tema, não vá direto para eles, tá? Tá, Porque a base está aqui. Depois que você entender a base, entender os conceitos e como funciona, aí você consegue ampliar. Entendeu? Entendi. Então eu vou fazer isso. Eu vou continuar estudando então os conceitos, a base, né? Enfim, as sprints, o backlog, essa questão de product owner, né? E aí depois mais para frente eu parto então para o Safe e o Nexus e o Scrum escalado. Eu não sei se você estava no começo da nossa palestra. Nós vamos ter um treinamento agora final de semana que vem. Justamente sobre essa parte inicial, que é entender o Scrum, entender como tudo funciona. O conceito, né? Bem conceitual. Isso. Vai ter muita discussão, mas é entender o porquê que ele funciona e como que ele funciona. Tá. Okay? Tá legal? Legal, brigadão, viu? Respondi, um abraço. Juliana? Respondeu sim, muito obrigada. Tchau. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Oi, professor. Espera aí, o Murilo falou primeiro. Oi? Tá me ouvindo? Pô, mas Murilo... Oi, você tá me ouvindo? Estou. O Murilo falou primeiro. Fala, Murilo. Ô, Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse treinamento do final de semana agora, ele é só conceitual sobre o Scrum ou ele é preparativo para a prova também? Porque a certificação é bem importante, né? Sim. É legal você... eu sabia que ia aparecer essa pergunta. Murilo, obrigado pela pergunta, tá? Dentro do mundo Scrum, certificação é algo quase que mandatório, tá? Então, esse treinamento que a gente dá no final de semana, ele é um treinamento voltado à prova PSM1, que é uma das provas mais conceituadas aí do mercado, chamada Professional Scrum Master 1, do Scrum.org. Tá? Então, sim, Murilo, ele é um preparatório, ele ensina você ao Scrum, mas, ao mesmo tempo, ele te prepara, nesse ensinamento, ele está te preparando para você fazer esta prova. Respondido, Murilo? Perfeito, show de bola. Inclusive, temos um simulado para essa prova como parte do treinamento, tá? Como parte do encontro. Bacana. Valeu. Uma menina ia perguntar alguma coisa. Oi, a Carla. Eu ia perguntar justamente isso da prova, se ele preparava para a prova, porque o meu interesse é fazer justamente essa prova que o senhor mostrou agora. Sim, normalmente é a prova que o pessoal pergunta.
eu deixo justamente para falar nela, porque eu sei que a questão aparece, entendeu, Carla? Tá. Não, mas o objetivo é ensinar o Scrum preparando o aluno para essa prova. Ah, então beleza. Porque todo mundo que faz treinamento de Scrum, 90% quer tirar uma certificação. Seja essa ou seja outras que a gente comenta na prova, tá? Desculpa, no treinamento. De repente, a pessoa quer uma certificação Scrum, mas não tem interesse ou não precisa fazer uma prova de alto nível, como a PSM1. Eu já aviso, a PSM1 é uma prova de alto nível, não é fácil passar nela, tá? Mas, de repente, você tem aqui como uma prova do Scrum, uma prova um pouco mais simples de passar. Ok? Cada uma dessas provas, ela tem um objetivo, ela tem um público. No treinamento, eu faço esse comentário mais profundo. Ah, tá legal. Okay? Respondido, Carla? Sim, sim, super respondido. Legal. Alguma pergunta? Professor, e para as pessoas que têm interesse em realizar o curso e se preparar para as certificações, você pode explicar um pouquinho como que as Desculpa, pessoas se Adriana. inscrevem, como que é? Adriane, cortou a tua voz. Sobre a próxima turma, quando que vai ser e como o pessoal se inscreve? Poderia falar um Legal. pouquinho? Sim, sim. Eu já tinha comentado com o pessoal no começo aqui da palestra. A próxima turma em cima do dia 23 e 24, tá? Nós temos aqui um link. Eu vou colocar esse link no nosso chat, só um minutinho. Vou colocar esse link aqui no nosso chat. Ela realmente está com preço bem facilitado, ok? Além de um preço muito baixo, em 10 vezes, tá? Então, quem tiver interesse aí, não perca essa oportunidade. Tá? Coloquei aí no chat o link do treinamento, tá? Bom. Mais alguma pergunta? Uma pergunta do Jorge no chat. Deixa eu abrir o chat aqui, só um minutinho. Eu coloquei o link e fechei, tá? Tá. Scrum Developer. Eu nunca escutei esse termo, tá, Jorge? Esse termo, a princípio, ele não faz parte do Scrum. Porém, no dia a dia, a gente escuta muitos termos que as pessoas estão criando para as suas necessidades. O que eu imagino que quando a gente fala de Scrum Developer, nós estamos falando dessa equipe aqui, ó. Da equipe de desenvolvimento, o Development Team, ok? Mas esse termo especificamente, Scrum Developer, eu nunca escutei falar. Se você puder falar onde você já escutou, você traz um conhecimento a mais aí para nós. Tá, enquanto o Jorge responde, o Bruno fez uma pergunta. Eu tirei a certificação Scrum Master do International Scrum Institute. Vale a pena também? Bruno, vamos lá. A nível de mercado, vai depender do teu objetivo. Se você pretende atuar como Scrum Master, o que o mercado reconhece é a PSM1, que é a prova que a gente prepara nesse treinamento, a Certify Scrum Master, que é uma prova que é do Scrum Alliance. Você tem que fazer um treinamento deles, essa prova não é aberta. A prova do Scrum.org é uma prova aberta, tá? Você pode se inscrever e fazer onde você estiver. A prova do Certify Scrum Master da Alliance, não. Você tem que esperar eles terem treinamento, fazer o treinamento, fazer a prova junto, ok? Tá? Então, é uma outra prova que o mercado identifica. E uma terceira prova que o mercado já vem identificando também é essa aqui, a Agile Scrum Master. Então, se você pretende ser Scrum Master, você precisaria tirar uma dessas três, tá? As outras são interessantes assim. Eu quero conhecer Scrum, eu trabalho, a empresa dá valor, mas é algo a mais no meu currículo. Eu sou, por exemplo,
Eu sou da área de... Se alguém já fez essa pergunta, eu vou responder daqui a pouco. Eu sou da área de ITSM, que é o meu caso, inclusive. Tá? Eu sou aluno, meu foco é gestão de serviços de TI. Tá? Então, é algo a mais. Tá? Mas para trabalhar especificamente... na área, eu indicaria, desculpa, PSM1, tá? Ok, o Jorge comentou comigo que Scrum Developer está aqui na Scrum Study. Legal. Jorge, Scrum Study é uma certificação que eu coloco aqui, é uma certificação que ela é conhecida, porém ela é muito, mas muito pouco reconhecida no mercado, tá? Até porque a Scrum Study, ela cria um livro próprio, ela cria um livro chamado SBOC, tá? Que a maioria do pessoal de Scrum não gosta desse livro. No meu treinamento eu explico o porquê, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta aí agora, tá? Bruno, legal, Jorge. O Tiago fala assim, como utilizar o Scrum no ITSM? ITSM é gestão de serviços de TI. É aquele pessoal que faz os serviços de TI funcionar no dia a dia. E aí nós temos uma equipe ampla, temos equipes de gestão de aplicativos, temos uma equipe de gestão de infraestrutura, temos a equipe de helpdesk e outras equipes aí dentro disso aqui. Como é que eu poderia usar o Scrum dentro da ITSM? Primeiro, se eu tenho um produto, vou dar um exemplo. Tiago, você foi instado a trocar o servidor da tua empresa. Ou você foi instado a criar uma equipe de helpdesk na tua empresa. A tua empresa não tem, já aconteceu isso comigo, tá? A empresa não tem helpdesk e você tem que criar um helpdesk. Uma forma de gerir poderia ser o Scrum, né? Você fazer ele por partes e criando treinamentos e criando processos e contratando as pessoas usando a forma Scrum, ok? É uma forma, mas uma forma muito interessante de você usar alguns conceitos Scrum dentro da ITSM, e eu fazia isso antes de conhecer Scrum, tá? Eu era supervisor de helpdesk. O que eu fazia? Todo dia cedo, antes de iniciar o trabalho, eu me reunia 20 minutos com a minha equipe. Naquela época, eu me reunia 20 minutos. Nós conversávamos, olhávamos os problemas que nós tínhamos tido o dia anterior, quais as questões que eles estavam trazendo para aquele dia, eles iam trabalhar e eu, como supervisor, ia ajudar a resolver aqueles monstrinhos. Isso, no dia a dia, evitava que eu tivesse grandes monstrinhos dentro do meu helpdesk. É um dos conceitos do Scrum, Daily Scrum, ok? Um outro conceito de Scrum que eu posso usar no meu dia a dia de ITSM é reservar um período constante para sentar e conversar com a minha equipe sobre melhoria contínua. Melhoria contínua é uma coisa legal, né? A gente escuta falar muito. A empresa para uma vez por ano para fazer melhoria contínua. Isso não é melhoria contínua, tá? Me desculpe, mas não é. Melhoria contínua, que é como a retrospectiva pregada pelo Scrum, é você, num tempo de período constante, parar e sentar. Né? Na época que eu era supervisor, eu fazia isso uma vez por mês. Uma vez por mês, nós tínhamos uma reunião interna, fechava a porta, apagava a luz e a gente ia resolver as coisas lá. E aí leva uma coisa interessante, tá? O Scrum não inventou nada, tá, pessoal? O Scrum ele trouxe boas práticas de uma série de outras formas de trabalhar, aglutinou isso num framework. Quem conhece TPS, Toyota Product System, quem conhece Lean, vai ver que o Scrum tem muita coisa desses dois aqui, tá? Tiago Viana, você pôs voltado para SD mesmo. Ah, legal. Legal, entendi. Você é da área de Service Desk mesmo, tá? Perfeito.
Fica essas dicas que eu dei. Desde Scrum, com certeza, retrospective o conceito, use, tá? E se você fizer, se a gente depois se encontrar lá no treinamento, normalmente eu apresento um livro que um gerente de infraestrutura usou o Scrum para fazer um projeto de infraestrutura dentro da empresa. Respondi, Thiago? Legal, pessoal. Mais alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Ok. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado pela oportunidade de eu apresentar o Scrum para vocês. O Scrum é um tema que eu gosto muito, realmente eu gosto bastante. Aliás, eu gosto de ensinar. O pessoal que já fez, tem alguns ex-alunos meus aqui sabem disso, ok? E até a próxima oportunidade, tá? Adriane, você quer falar alguma coisa? Agradecer a sua disponibilidade, professor, em apresentar o tema aí para o pessoal. Também agradecer a participação deles aí via chat, via microfone. E ficar o convite aí para vocês de participar dos treinamentos do Portal do Treinamento. Então, a gente tem aí, no próximo final de semana, um treinamento com o professor Fábio, falando de Scrum Master. É um treinamento ao vivo, online. Então, é super dinâmico, ele traz casos bem interessantes, divide a turma, enfim, apesar de ser online, é bem dinâmico. Sim, muita discussão. Bastante discussão, vocês podem tirar dúvidas com o professor, ele é bem expert aí no assunto, então fica o convite para todo mundo, tá bom? Obrigadão, pessoal. Boa noite a todos. Aí, Deus abençoe. Tchau, boa noite. Tchau.